Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e essa é a segunda parte dos vídeos de exercícios sobre matemática financeira, né? Nós já resolvemos duas questões no primeiro vídeo e agora nós já vamos para a terceira questão. Se você ainda não viu a parte 1, volta lá, que lá eu também mostro qual é o livro que a gente está usando. Mas se o interesse aqui é só ver a questão sendo desenvolvida, beleza, fica aí, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. Bom, aqui nós temos mais uma questão que usa porcentagem, né? A gente vai usar aqui umas equaçõezinhas que usam porcentagem. Então, fiquem atentos aí para a gente aprender a usar esse método, parar de tentar usar sempre regra de 3. Aqui a questão é a 14ª e diz o seguinte: a diferença entre dois números naturais é 40. Adicionando 30% do maior número com 60% do menor número, obtemos 75. Quais são esses números? Bom, aqui a gente já vê que ele dá duas informações de uma relação que usa duas variáveis, né? No caso, ele diz que dois números naturais somado a diferença, então é subtraídos dá 40 e que adicionando 30% do maior com 60% do menor, o resultado é 75. Então nós temos duas equações que usam duas variáveis. Obviamente, isso vai lhe gerar um sistema. Mas primeiro, vamos conhecer quem são essas equações. Então nós sabemos que x menos y é igual a 40. A diferença entre dois números, x menos y, é 40. Adicionando 30% do maior. Bem aqui faz sentido a gente falar em números naturais. Porque quando ele diz adicionando 30% do maior, na subtração dos números naturais, o maior sempre é quem vem primeiro. Lembra disso? Isso é legal de saber porque dá sentido a palavra natural aqui dentro do enunciado, certo? É justamente para você saber que o número maior é o que vem primeiro. Então, adicionando, somando 30% de x mais 60% do menor, que no caso é y, o resultado é 75. Então, a primeira equação já está aqui, essa é a primeira equação. E a segunda vai sair daqui de dentro. Eu vou desenvolver um pouco, porque não vai ser legal se eu colocar dentro do sistema nesse formato aí. Então, eu vou precisar fazer o desenvolvimento. Que desenvolvimento, professor? Fazer a troca desse símbolo, do de, né? O símbolo de porcentagem vira uma divisão por 100 e o de uma multiplicação. Então, eu vou fazer essa troca para poder organizar melhor. Então, nós teremos o seguinte. Temos 30% de x mais 60% de y igual a 75. Vou cancelar esses zeros aqui, e vou obter 3x sobre 10 mais 6y sobre 10 igual a 75. Vou juntar numa mesma equação, aliás, numa mesma fração, né? Frações com denominadores iguais, soma os numeradores e repete o denominador. Então, nós teremos 3x mais 6y igual a 75. Passo o 10 para o outro lado, então 3x mais 6y é igual a 750. Passou o 10 multiplicando. Agora, o interessante é que tanto o 3, o 6 e o 75 podem ser simplificados por 3. E eu vou fazer isso para poder melhorar um pouco o cálculo. Então, eu vou simplificar ainda mais. Dividindo tudo por 3 aqui, simplifica por 3, por 3 e por 3. Nós obteremos x mais 2y igual a 250, certo? Aqui é a nossa segunda equaçãozinha que a gente vai usar no sistema. Tudo bem? Vamos montar esse sistema aqui em cima. Então, nós teremos x menos y igual a 40 e x mais 2y igual a 250. Isso aqui é um sistema, gente, né?
Tá no terceiro ano? Então você já deve saber resolver usando o método da substituição, usando o método da adição e usando o método dos determinantes, né? Que foi o último que vocês viram no segundo ano. Ah, professor, eu não sei usar o método dos determinantes, mas pelo menos o da substituição e da adição você tem que saber, porque desde o oitavo ano você vem aprendendo sobre isso. Então, eu vou usar aqui, para resolver essa questão, eu vou usar o método da adição. Então, eu preciso eliminar uma das variáveis somando, né, as duas equações. Então, para isso, eu vou multiplicar essa aqui por menos 1. Aí eu vou gerar um sistema equivalente, menos x mais y igual a menos 40, x mais 2y igual a 250. Multipliquei essa primeira equação toda por menos 1, né? Troquei o sinal aqui, era positivo, ficou negativo, negativo ficou positivo, positivo ficou negativo. Ok. Agora, quando a gente for somar, né, esse x com esse x se elimina. Y com 2y dá 3y. E 250 menos 40 dá 210. Y é igual a 210 dividido para 3. É difícil, né? Então é 70. Certo? O y é 70. Encontramos o primeiro aqui. Y é igual a 70. Aí eu pego esse valor de y, que é 70, e substituo em qualquer uma dessas equações que estão aqui em cima. Eu vou preferir substituir nessa aqui de cima, na primeira. Então vai ficar assim, ó, x menos y igual a 40. Mas quanto é o y? O y é 70. Então x menos 70 é igual a 40. X é igual a 40 mais 70. X é igual a 110. Então os dois números que a gente está falando é x igual a 110 e y igual a 70. Ok, beleza. Vamos para o próximo exercício, né? Para a próxima questãozinha. Bora lá. Essa aqui já não vai falar mais tanto de porcentagem. Essa aqui já vai ser sobre acúmulo de taxa, né? Taxas acumuladas. Então, nós já vamos saber que a fórmula aqui é aquela do preço final, preço inicial e tal. Então, se você quer resolver primeiro, dá uma olhada nela aí, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e volta daqui a pouco. Bora lá. Um pequeno produtor rural vende 1 kg de certa hortaliça por 60 centavos, né? 0,60 reais. Há um intermediário, né? Ele vende para uma pessoa, um intermediário, que revende a uma central de abastecimento com lucro de 30%. Ou seja, o produtor da hortaliça vende a hortaliça a 60 e a pessoa que comprou do produtor já vai revender com um lucro de 30%. A central, por sua vez, vende a um supermercado lucrando 40%, mais uma taxa em cima do preço inicial. E o supermercado revende ao consumidor final com o lucro de 50%. Quantos reais o consumidor final paga pelo quilograma dessa hortaliça? Você pode ir fazendo 30% de 60% e substituindo e somando e depois mais 40% e depois mais 50%, fazendo isso por etapas. Eu vou preferir usar a fórmula, porque eu ensinei a fórmula. Se não, a gente poderia, né? Se você esqueceu da fórmula, você pode usar aí o método de fazer 1 por 1. Mas isso aí vai dar um pouco mais de trabalho e eu não estou afim de fazer esse trabalho todo, sendo que eu tenho como usar a fórmula. Então, preço final é igual ao preço inicial, 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa, vezes 1 mais a terceira taxa. Se você não viu isso aí, tá lá nos vídeos de acréscimo sucessivo. Dá uma olhada lá que eu fiz uns videozinhos sobre acréscimo sucessivo bem legais e você vai poder entender um pouco melhor. Essa taxa 1 é os 30%, essa taxa 2 é os 40% e essa taxa 3 é os 50%. Se por um acaso tivesse em algum momento desse texto aqui falando em desconto, aí eu colocaria menos,
Mas como aqui tudo é lucro, ó, lucro, lucrando, com lucro, tudo é lucro. Então tudo é soma, né? Tudo é positivo. Então o preço final é igual a 0,60. 1 mais a primeira taxa é 30%. Então é 0,3. Vezes 1 mais a segunda taxa, 0,4. Se você não sabe transformar a porcentagem em decimal, né? Tem vídeo aqui no canal também sobre como você faz isso lá nos primeiros vídeos dessa playlist de matemática financeira. Nas regras de 3 e proporcionalidade. Que 1 mais 0,5. São as três taxas que ele deu, 30%, 40% e 50%. Então, agora é só o preço final, 60. Vou somar aqui, vezes 1,3, vezes 1,4, vezes 1,5. Tranquilão, bem bacana. O resultado é 1,64. Isso aqui é aproximadamente, tá? Vai dar 1,6389, alguma coisa. Mas aproximadamente 1,64. É isso aí, tamo junto. É nóis. Dá tempo de fazer mais uma. Mais uma, aliás. Vamos fazer essa aqui. Alex comprou certa mercadoria por R$60 e colocou à venda por um preço que vai lhe render 25% de lucro. Como não conseguiu vendê-la, resolveu conceder um desconto de 12% caso a compra seja feita à vista. Letra A. Quantos reais um consumidor terá de desembolsar para que efetue a compra à vista? Letra B. Qual é a porcentagem que Alex lucrará se a mercadoria for vendida à vista? Bora lá fazer rapidão. Letra A. Quantos reais o consumidor terá que desembolsar caso efetue a compra à vista? Ou seja, isso aqui também é usando a formulazinha do preço final, preço inicial, 1 mais a taxa, 1 mais a outra taxa e tal. Por quê? Porque você vai pegar o preço final igual ao preço inicial, 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda taxa. Só que nesse caso, a diferença é a seguinte. A primeira taxa é de lucro e a segunda taxa é de desconto. Então, nessa aqui a gente vai somar e nessa aqui a gente vai subtrair. Então, o preço final é igual a R$60, que é o preço inicial, 1 mais a primeira taxa de 0,25, vezes 1 menos a segunda taxa de 0,12, certo? Então, nós teremos preço final é igual a 60 vezes 1,25, 1 menos 0,12 dá 0,88. Professor, você deixou os parênteses, tem algum problema? Nenhum, né? Foi só porque eu quis mesmo. Então, quando você faz essa multiplicação aí, preço final é igual a 0,66. Aliás, 0,66 não, me perdoe. R$66. É 66,0, viu? No caso aqui, R$66. Beleza. A letra B quer que a gente diga qual é a porcentagem dele que ele vai lucrar, né? Então, nesse caso, eu vou fazer uma regra de 3 básica aqui. Você tem o preço que ele comprou, esse é 100%, e o lucro dele é justamente o que passou dos R$60, no caso, R$6. Então, R$6 é o lucro em porcentagem. Então, faz meio pelos extremos aí, você vai ter 60x igual a 6 vezes 100. X é igual a 600 dividido para 60, x é igual a 10%. Tranquilo, também não tem dificuldade alguma. Se você não entendeu, comenta aí qual foi a parte que você se perdeu e que não entendeu nada. E se você gostou, deixa o like, compartilha aí com seus amigos que estão sem aula, né? Deve ter alguém aí que está fazendo o terceiro ano e você conhece, que está sem aula, e ajuda ele aí passando esse vídeo para a galera.
Até já, tem a terceira parte.